E aí, pessoinhas, belezeira? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vartroy Tech. E o episódio de hoje está mais focado nas pessoas que estão vindo do Windows para o Linux, pessoas que não entendem muito do Linux, tá? Não conhecem ainda a fundo a plataforma, até mesmo usuários do Mac que desejam vir para Linux. Eu quero bater um papo com vocês bem rapidez. Espero não me alongar muito aqui no episódio de hoje. Então assim, chega de enrolação, vou direto ao ponto aqui, mas antes já larga aquele tapa no dedão que ajuda bastante o canal a crescer. Se inscreve aí se não for inscrito, dá uma forcinha pra gente. E não deixa de conferir o projeto Vartroy Music, se você gosta de rock and roll. Tudo que você está ouvindo nesse canal de música, todas as músicas desse canal são do projeto Vartroy Music, tá? Então, se você curte qualquer coisa que a gente está publicando aqui, que eu estou publicando aqui no Vartroy Tech, dá um pulinho lá no Vartroy Music, é só digitar no YouTube Vartroy Music ou então no seu browser music.vartroy.com que você vai ter acesso a tudo. E se você curtiu o que a gente está fazendo por lá, adquire nosso EP Daydreams 10ão, pacote digital full, qualidade total. Se você não quiser gastar, tá tudo disponível para ouvir via YouTube e pelo nosso site, beleza? Então vamos lá. Muita gente que está vindo do Windows para o Linux, ou até mesmo do Mac para o Linux, tem dúvidas de qual distribuição escolher. Isso é uma pergunta recorrente aqui no canal. De tempos em tempos, alguém me pergunta qual distro utilizar, qual é a distro mais leve com hardware, sei lá, um pouquinho mais datado, e por aí vai, tá? E eu entendo por que essa dúvida surge, até mesmo é uma das belezas do mundo open source e do mundo Linux, que é a variedade que a gente tem de distribuições que muitas vezes atingem públicos específicos, tá? Atingem necessidades específicas ou um desejo de trabalho, uma forma de trabalho muito específica. Para você que está começando agora, a minha sugestão é sempre a mesma. Independente do que eu vou falar aqui, você colocar essa distribuição em um pendrive, dar o boot na sua máquina, bootar ela na sua máquina, né? Inicia a sua máquina com esse pendrive e utilize. Veja se ela atende aquilo que você precisa que ela atenda. Vê se tudo que você tem de hardware foi reconhecido. Se não foi reconhecido inicialmente, veja se o controlador de drivers que essa distribuição possui identifica esse hardware que não foi identificado no boot. Se ele identificar, legal, porque com um clique você faz a instalação. Você não vai conseguir fazer isso no Live Disk, tá? no pendrive. Talvez por falta de espaço ou então porque você muitas vezes precisa reiniciar o computador, e se você fizer isso no pendrive, quando você reiniciar, você volta para a estaca zero. Então, via pendrive não dá para você brincar muito nesse sentido, tá? Mas a minha dica é sempre essa: coloque a distribuição num pendrive, inicie sua máquina com esse pendrive e veja se as coisas funcionam como você gostaria que funcionasse. Essa é a dica primordial para você que está querendo vir para Linux. E aí depois você tem essa infinidade de distribuição. A minha sugestão é a seguinte: se você não quer ter nenhum, eu não diria trabalho, mas se você quer ter um mínimo de curva de aprendizado possível, tá? Se você não quiser ter que se preocupar tanto com o sistema, talvez a melhor distribuição para você seria o Linux Mint na versão Cinnamon, porque o Linux Mint entrega 3 versões de sistema: o Cinnamon, o XFCE e o Mate. São 3 interfaces gráficas diferentes que, apesar de operarem com bastante similaridade em muita coisa, existem diferenças, tá? E o Cinnamon é a interface que vai te entregar a menor curva de aprendizado possível. Só que, se
a beleza é algo que pesa demais para você, talvez o Linux Mint não seja a distro mais indicada. Eu falo em beleza não porque o Linux Mint é uma distribuição feia, não é isso. É que se você vem do Windows 10, com toda aquela filosofia de cores e de layout e tudo mais, eu acredito que o Linux Mint possa passar uma impressão de algo um pouco mais antigo, tá? Essa talvez seja a minha avaliação em relação à pessoa que está vindo do Windows 10, tá? Único e exclusivamente do Windows 10 para o Linux Mint. Talvez você possa sentir isso daí. Se você estiver vindo do Mac, não tem diferença alguma. Tá? Agora, do Windows 10 para o Linux Mint, talvez isso possa acontecer. E não em termos de funcionalidade, apenas em termos de visual. Tá? Visual, tema do sistema e como as coisas são apresentadas ali. Beleza? Aí, nesse sentido, talvez o Plasma Desktop seja a distribuição mais adequada para você. Mas calma lá que a gente vai chegar no Plasma, tá? Por que também o Linux Mint? Porque o sistema de atualização deles, inclusive as atualizações automáticas, os snapshots, isso ajuda bastante, facilita bastante o usuário que está iniciando aí no sistema, sem contar que ele vem basicamente pronto para uso. No máximo, talvez você instale aí o Chrome, se você não gostar do Firefox. Os plugins de áudio e vídeo é um clique, você clica ali, ó, instala para mim, ele já vai instalar, e cara, ia sair operando, entendeu? E aí, claro, existem os softwares específicos, mas você estando na base Ubuntu, existe uma chance muito grande de que tudo funcione sem problema algum. Então, assim, eu acho que a minha primeira sugestão seria essa. Depois disso, suponhamos que você queira vir para o Linux, só que você quer alguma coisa diferente. Você está no Windows há muito tempo e, não, eu quero mudar, quero ir para Linux, mas quero mudar por completo. Tá? Quero uma outra interface, uma outra filosofia de uso, quero, sei lá, qual que é a palavra que eu posso usar para isso? Tipo, navegar em outros mares, tá? Talvez aí o GNOME seja a interface mais bacana nesse sentido. Porque, cara, é uma filosofia completamente diferente de desktop. E muitas pessoas adoram o workflow do GNOME. E aí, para o GNOME, você tem a opção óbvia, que eu vou sugerir, que é o Ubuntu. Tá? Nossa, ficou estranho. Que é o Ubuntu. Tá? O Ubuntu hoje é a distribuição mais popular, a distribuição Linux mais popular. Talvez é a que você encontre o maior acervo de software focado na distribuição Linux, tá? Focado no sistema operacional. É claro que se você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, você vai ouvir em algum momento alguém falar do Arch. Só que as coisas ali funcionam um pouquinho diferente de como as coisas funcionam no Ubuntu. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque o foco aqui é quem está iniciando, quem está começando, e a minha opinião é justamente essa, tá? Se você quer vir para cá e ter um workflow, uma filosofia completamente diferente, o Ubuntu seria a minha primeira sugestão para você. Agora, se você não. A minha segunda sugestão nessa mesma interface seria o Fedora, porque eu acho que o Fedora entrega um GNOME bacana. Eu acho que ali é onde você vai encontrar os pacotes mais atualizados do GNOME fora do Arch. Tá? Então o Fedora também seria uma solução bacana para você começar, e hoje ele está bem focado no usuário final, então você não vai ter dificuldade nenhuma. E hoje no Linux a gente tem uma coisa chamada de Flatpak, e também três coisas: Flatpak, Snap Packages e App Images. Esses são três tipos de empacotamento de arquivo, de programas. O que seria um empacotamento? É como se fosse um instalável de programa, tá? Quando você vai baixar lá
sei lá, algum joguinho, o pacote Office, você não clica lá para instalar. Então, esses são 3 tipos de empacotamento para você poder instalar isso no seu sistema, basicamente universais. Então, eles funcionarão em qualquer distribuição Linux da mesma forma. Isso é muito bacana, tá? Então, tente sempre focar também nesse tipo de aplicativo, se você estiver vindo para cá agora, caso você queira ficar pulando de uma distribuição para outra para conhecer como as coisas funcionam, beleza? Então assim, o Fedora é uma solução muito bacana também para você nesse sentido, e eu acho que a terceira opção, não menos relevante, tá, do que essas duas, seria o Pop! OS, que é um spin, é como se fosse um braço ali. Não é um fork do Ubuntu, é como se fosse um filho do Ubuntu, tá? Utiliza também o GNOME, só que não é a mesma coisa que o Ubuntu entrega. A filosofia do Pop! OS é um pouquinho diferente. Então seria basicamente o Ubuntu, só que na mão de outra empresa, com algumas coisas específicas que aquela empresa está entregando. Então eu acho que essas 3 no mundo GNOME te atenderiam de forma bem bacana, se você quiser aí essa filosofia completamente diferente de um desktop. Algumas coisas são um pouquinho mais limitadas em termos de funcionalidades, recursos, features, sabe, configurações, mas cara, se você curtir a filosofia, não é isso que vai atrapalhar o uso, tá? Você provavelmente vai se encontrar facilmente ali no que os caras estão querendo te entregar. Agora, se você quiser algo um pouco similar com aquilo que você já está acostumado, com aquele workflow e tal, quiser poder na mão, tá? De recurso, tá? Quiser virar seu sistema de cabeça para baixo, fazer o que você quiser com ele, desempenho de máquina, leveza, o Plasma Desktop é a melhor opção na minha opinião, se você tiver um desktop não tão datado. Quando eu falo não tão datado, cara, eu estou utilizando aqui no meu workflow um notebook, primeira geração de processadores da Intel, é um i5, no da minha esposa é um i3, primeira geração. Tá? Isso daqui deve ter o quê? 8, 10 anos, eu não sei, eu já perdi as contas já da época desse carinha. E roda o Plasma Desktop de uma forma assim que nenhum ambiente gráfico Linux roda nessa máquina. E é um carinha que tem uma Intel Graphics, uma placa de vídeo integrada. Eu não tenho uma placa de vídeo dedicada para nenhum desses 2 carinhas. E assim, putz, você vê isso aqui rodando, você fica maluco. Tá? Inclusive eu opero tanto um quanto o outro dos notebooks com monitor externo plugado, que ainda exige um pouco mais aí do meu hardware. Cara, nada que eu testei até hoje funcionou com o mesmo desempenho, com a mesma leveza, com a mesma fluidez que o Plasma Desktop. Quando eu falo Plasma Desktop, se você é novato aqui, eu estou falando do KDE. O KDE é hoje a interface gráfica, o conjunto ali da obra visual que você está vendo, está instalando ali no seu desktop, no seu notebook, hoje é chamado de Plasma Desktop. Tá? Então assim, esse carinha para mim é o top que você encontraria ali no sentido de recursos, de leveza, de desempenho e de tudo que assim, imagina, eu quero explorar tudo que o sistema pode me dar. Você vai conseguir com o Plasma. É claro que aí existem várias outras interfaces que podem te dar talvez algo bem próximo do que o Plasma dá em termos de customização e tal, modificações e até mesmo desempenho. Só que, como eu falei no começo desse episódio, se você está vindo do Windows 10 para cá, essas outras interfaces podem te dar uma impressão de algo muito datado, por conta do visual e realmente do público e de como as coisas ali funcionam. E isso não significa que elas são ruins, muito pelo contrário, elas são excelentes, mas se você está vindo do Windows 10 para cá, é muito provável que ela passe essa impressão de algo muito antigo, muito datado. E aí talvez isso já cause em você uma impressão ruim e
pode até impedir aí a sua jornada de aprendizado aí no Linux e de entrada aí de mergulho aí nessa nova plataforma. Tá, e o que eu uso então com o Plasma Desktop? Para começar, se você quiser mesmo utilizar o Plasma, a minha sugestão é que você vá direto para o Kubuntu 18.04, que é basicamente ali um filho do Ubuntu, só que com o Plasma Desktop. Não está na última versão o Plasma Desktop, hoje é uma interface que está avançando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, tá? Só que para você que está começando, receber essa calhamaço de coisa o tempo todo pode ser algo ruim. Então, primeiro entenda como as coisas funcionam, se acostume ali com o ambiente, e aí de repente você fala assim, tá, agora eu quero explorar esse ambiente realmente em sua plenitude. Minha sugestão é que você vá para o KDE Neon, que é basicamente também um filho ali do Ubuntu, só que não tem absolutamente nada a ver com a Canonical, né, que é a empresa que mantém o Ubuntu, que desenvolve o Ubuntu, mas eles pegam a base do Ubuntu, que é aquela base estável, aquela base sólida que a gente chama de LTS, Long Term Release, aquela base que vai durar um longo tempo, tá, que é onde o Ubuntu dedica todas as suas forças. E em cima disso eles colocam um Plasma Desktop, só que não como o Kubuntu, que é travado também em uma LTS, uma versão que vai ficar ali estável, estagnada também, tá? Tudo que sai para o Plasma, tudo que é lançado, todas as atualizações aparecem no KDE Neon. Então assim, é um ambiente que você vai ter atualização o tempo todo, e às vezes 100, 200, 300 atualizações, cara, é o tempo todo. Então você tem que estar preparado para fazer a atualização o tempo todo. Não dá para largar lá e não, qualquer dia eu faço. Não, isso não rola com o KDE Neon, tá? Então se você quiser realmente entrar em cima desse carinha, saiba disso. Para mim é a melhor distribuição que existe para Linux hoje, tá? Eu sei que é uma opinião muito pessoal, muitas pessoas provavelmente discordarão de mim, mas se você quiser, sei lá, tirar o máximo aí do seu sistema com o máximo do seu ambiente gráfico, eu acho que o KDE Neon é algo assim, para mim é o modelo ideal de distribuição Linux, tá? É claro que isso é muito pessoal. Você provavelmente vai encontrar muitas pessoas que vão falar isso, vão dar esse mesmo depoimento em relação ao Arch. E eu não discordo dessas pessoas, porque também é onde elas encontraram ali o melhor dos mundos para elas. Para mim, o KDE Neon é o top de tudo. Beleza? Eu acho que é isso. Espero ter dado aí uma resposta novamente para esse tipo de pergunta que surge aqui no canal. Então, só recapitulando, novato não quer ter nenhuma curva de aprendizado, quer sair utilizando o desktop sem ter que se preocupar com absolutamente nada. Linux Mint na versão Cinnamon. Se você quiser um workflow completamente diferente, foca no GNOME, porque ele vai te entregar realmente algo bem diferente de tudo que você viu. Não vai ter nada a ver com macOS, não vai ter nada a ver com Windows. Se você quiser explorar o máximo de recurso do seu desktop, vai para o Plasma Desktop, tá? E também é a distro hoje, que se você tiver um hardware aí, que nem eu falei, da data do meu para frente, cara, você vai estar muito servido, muito bem servido. Agora, se tiver algo bem datado, mas bem datado mesmo, que não roda nada, o seu Windows 7 está sofrendo ali, aí você pode pensar num XFCE da vida. Só que aí, se eu for alongar esse vídeo para todos os ambientes e todas as soluções, a gente vai ficar falando aqui por mais de meia hora. Eu já estou vendo aqui que está dando basicamente 20 minutos. Eu queria que esse episódio tivesse apenas 10 minutos. Mas vamos lá, tô pirulando aqui de novo. Então é isso. Espero que você tenha curtido. Deixa o likezão aí, se inscreve se curtiu o conteúdo desse episódio e desse canal. Compartilha com quem você acha que também tirará proveito do que está sendo compartilhado aqui. E nos vemos no próximo. Um grande abraço, fui!